Olá, futuro sargento, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai dar sequência aí ao período colonial, última aula sobre o período colonial, falaremos do chamado período joanino, onde a família real vem para cá para o Brasil e transforma a colônia em Reino Unido comparado a Portugal. Então, vamos à aula? E eu começo destacando para você que a ameaça de Napoleão Bonaparte em invadir toda a Europa faz com que a corte portuguesa, apoiado pela Inglaterra, fuja de Portugal e venha para a colônia Brasil. E essa é uma característica de fuga mesmo, porque eles vão pegar toda a parte aí do ouro, toda a parte de metais preciosos, tudo aquilo que eles vão ter de documentos, parte da biblioteca, tudo de modo muito rápido, colocar nas embarcações e fugir para cá para o Brasil. E essa fuga vai ocorrer em 1807, finalzinho de 1807, e a chegada, de fato, aqui ao Brasil é em janeiro de 1808, quando Dom João, regente do trono português, vai assinar aqui, já em Salvador, o Tratado de Abertura dos Portos. Isso vai facilitar demais o comércio de quem estava aqui na colônia com toda a Europa, uma vez que não havia mais a obrigatoriedade de você mandar os produtos aqui da colônia para Portugal e de Portugal repassar para toda a Europa. Outro tratado extremamente importante é o Tratado de Aliança e Amizade, no qual ele pregava a diminuição do tráfico de escravos. E apesar da importância desse tratado e a aceitação do Estado português em diminuir a chegada de escravos africanos à colônia Brasil, na prática isso não vai acontecer. É o que a gente costuma chamar de lei para inglês ver, ou seja, uma lei que é colocada em prática, mas de fato ela não é cumprida pelo Estado. Esse sim vai ser um tratado extremamente importante que vai ser cumprido pelo Estado português, que é o Tratado de Navegação e Comércio firmado em 1810. É um tratado que vai dar uma enorme vantagem para a Inglaterra. Veja bem, as tarifas alfandegárias, ou seja, aquele imposto que é cobrado por qualquer produto que chega dentro de um país, essa tarifa alfandegária ela vai ter o valor de 15% para produtos ingleses e 24% para produtos de outros países da Europa. É óbvio que é um tratado extremamente vantajoso para a Inglaterra. Para que você possa ter uma ideia, produtos que saíam de Portugal e chegavam aqui no Brasil colônia tinham uma tarifa alfandegária de 16%. Isso quer dizer que produtos que saíam da Inglaterra e chegavam aqui chegavam mais barato do que produtos vindos de Portugal. E é óbvio que isso era uma vantagem absurdamente para a Inglaterra, uma vez que ela estava impedida de comercializar com a Europa devido ao bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte. A grande saída econômica para os ingleses era comercializar e vender os seus produtos diretamente para a colônia Brasil. E esse tratado vai abrir as portas para a colônia ganhar um status cada vez maior. Sendo assim, vai ser criado, entre outras coisas, o Banco do Brasil, a Academia Real Militar, que é hoje a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, e a primeira academia militar de curso superior dentro da América, batendo inclusive a Academia de West Point dos Estados Unidos. E sem contar do incentivo às manufaturas. Veja bem, a manufatura é a produção em larga escala de determinados produtos, mas sem o uso de máquinas, ou seja, ainda não existia uma indústria dentro da colônia, e sim a produção de manufaturas, produtos feitos à mão, no que a gente vai chamar dentro da Europa das corporações de ofício característica da Inglaterra, antes da Revolução Industrial. E ao que tudo indica, a vida da corte portuguesa aqui no Brasil era muito boa. Eles vão fazer uma série de mudanças e construir cada vez mais uma identidade aqui na colônia, coisa que vai ser muito mal vista pelos portugueses que viviam em Portugal. E para que fique claro, todo o descontentamento português, olha só o que estava acontecendo aqui na colônia. Dom Pedro, filho de Dom João VI, herdeiro do trono português, vai se casar aqui na colônia Brasil com Dona Leopoldina. Dom João vai ser coroado rei de Portugal também aqui no Rio de Janeiro e mais, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo fundamental. O que é elevar a condição do Brasil de colônia a Reino Unido? Quer dizer o seguinte, que você está colocando o Brasil no mesmo patamar do Estado português. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ter uma autonomia administrativa de fato. E outra característica importante, porque em 1809
Dom João vai organizar a invasão da colônia caiena, ou seja, a Guiana Francesa. Isso ocorre em represária às invasões da França ao Estado português lá na Europa. Uma outra situação também que vai acontecer vai ser a invasão em 1821 da colônia de Sacramento. Aquela que a gente já viu lá atrás, com o Tratado de Utrecht, foi dada essa colônia à Espanha, uma região que vai ser colonizada pela Espanha. E te lembrando, a colônia de Sacramento é onde é o estado hoje independente do Uruguai e que na época, com a invasão de Dom João, ela vai passar a ser uma província do Brasil, a chamada província cisplatina, o que quer dizer hoje basicamente um estado. Mas acontece que Napoleão vai cair em 1815 de modo definitivo na Europa e em 1821 ele vem a morrer na ilha de Santa Helena. Isso faz com que os portugueses que viviam lá em Portugal vão decidir, numa situação insustentável, ver o Brasil no status de igualdade com o próprio Portugal, fazer uma revolução, a chamada Revolução Liberal do Porto. E na prática isso muda o jogo de poder, uma vez que a burguesia está no comando no Estado português, eles exigem a volta da família real para Portugal com o objetivo de recolonizar o Brasil. O problema é que uma vez você respirando os ares de liberdade, principalmente de comércio, fazendo com que a elite colonial aqui prosperasse demais, não vai ser interesse para quem estava aqui no Brasil voltar ao status de colônia de Portugal. E é nesse sentido que a gente vai ter o episódio da independência do Brasil, onde Dom Pedro, herdeiro do trono de Portugal, decide ficar aqui no Brasil e, apoiado por essa elite colonial que tinha o interesse em se transformar em independente, vai proclamar a independência do Brasil em 1822, quadro aí da independência de Pedro Américo. E essa independência vai gerar uma série de particularidades. Entre elas, o Brasil vai ser o único país aqui da América a ter uma monarquia. Ainda que, num primeiro momento, lá no estado do México, quando ele se transforma em independente, haja uma monarquia muito curta e autoproclamada por um membro da elite colonial, isso vai ser uma exceção muito curta dentro da regra de que o Brasil vai ser a única monarquia aqui dentro da América, pelo menos uma monarquia de fato e duradoura. E claro, voltando aí às outras características, o país vai manter a escravidão como uma estrutura de poder que vai fazer com que haja uma unidade territorial. Outra diferença, a grande esmagadora maioria das colônias da Espanha vão se dividir em pequenos países independentes, coisa que não acontece com a colônia de Portugal. E é claro que vai ter o interesse de alguns outros países em reconhecer a independência do Brasil. E em nome desse interesse, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o Brasil como um Estado independente. Porém, o reconhecimento por parte da Europa e de Portugal vem apenas no momento em que o Brasil vai pagar uma indenização ao Estado português. Isso ocorre em 1825 e a partir desse momento se efetiva na prática a independência do Brasil. E agora está na hora da gente fazer a análise das questões das provas anteriores para saber se você entendeu bem aquilo que eu expliquei nesse vídeo. Vamos começar aí com a questão aí de 2020. Durante a permanência da corte portuguesa no Brasil, 1808 a 1821, Dom João VI tomou uma série de medidas que contrariavam os fundamentos mercantilistas do sistema colonial português na América. Uma medida tomada pelo príncipe regente nesse período que conferiria no Brasil autonomia administrativa e selava o fim de uma situação colonial foi a letra A extinção do Alvará de 1785 e permissão para o funcionamento de indústrias no Brasil. B. Criação da Real Academia Militar e da Marinha, além do Hospital Militar. Letra C. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Letra D. Abertura dos portos às nações amigas e o consequente fim do Pacto Colonial. Letra E. Assinatura dos Tratados de Comércio e Navegação com a Inglaterra em 1810. Gabarito. Letra C. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. A gente deve observar que, ainda que houvesse a extinção do Alvará de 1785, Alvará esse que pregava que a colônia não podia ter nem manufatura nem indústria, ainda que esse Alvará tenha sido extinto, no caso específico das manufaturas, indústrias de fato não vai acontecer no Brasil nesse momento. Letra B, criação da Real Academia Militar, isso aconteceu, e da Marinha, além do Hospital Militar. Não, a Marinha vai ocorrer no período já independente, 1822,
e o Hospital Militar é no comecinho do século XVIII, em 1702. Letra D, abertura dos portos às nações amigas e consequente fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial só vai acontecer de fato com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal. A assinatura dos Tratados de Comércio e Navegação com a Inglaterra em 1810, como eu disse, essa situação de autonomia administrativa só ocorre com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Próxima questão, de 2013, a política externa de Dom João VI, quando imperador do Brasil, determinou que se realizasse ações militares em territórios vizinhos ao Brasil. Esses territórios foram letra A, Guiana Francesa e França Antártica, B, Guiana Inglesa e a província da Cisplatina, C, Guiana Francesa e a província da Cisplatina, D, Guiana Inglesa e a França Antártica, letra E, Guiana Francesa e a Guiana Inglesa. Vamos ao gabarito. C, Guiana Francesa, por conta da invasão de Napoleão no estado português, e a província da Cisplatina, região essa que tinha sido perdida no Tratado de Utrecht. E o que a gente deve observar é que dá para matar essa questão aí por exclusão. Olha só, no caso ele está dizendo o seguinte: invasão dos territórios da Guiana Francesa e da França Antártica. A França Antártica é aquele momento que os franceses invadiram aqui a colônia na região onde é hoje o Rio de Janeiro. Então descarta. B, Guiana Inglesa. Ora, se a Inglaterra era o grande aliado do Estado português, ele não ia invadir a Guiana Inglesa. Letra D, Guiana Inglesa, mesmo fator, e a França Antártica, coisa que a gente já falou. Ou letra E, Guiana Francesa e a Guiana Inglesa. Não dá, né? Questão de 2011. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves foi uma medida tomada pelo regente Dom João com o objetivo, letra A, de aumentar seu poder pessoal, pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas na América. Letra B, de unificar as coroas de Portugal e Espanha, que era dominada pelos portugueses de países de Algarves. Letra C, de melhorar a defesa do Brasil contra as constantes invasões de franceses e ingleses que saqueavam nossas cidades litorâneas. Letra D, de obter o reconhecimento da dinastia de Bragança por parte do Congresso de Viena, reunido na Europa e dirigido pelos países que derrotaram Napoleão. Ou letra E, de satisfazer a cobiça das elites brasileiras que, com essa medida, tiveram acesso às minas de prata de Potosí, na Bolívia. Gabarito aí, letra D. É uma questão também que a gente pode fazer por exclusão. Olha só, no caso a letra A, aumentar seu poder pessoal, que Dom João queria aumentar seu poder, até aí tudo bem, pois ele passou a dominar um império que englobava as colônias espanholas. Isso nunca vai acontecer. Isso ocorre especificamente, pontualmente, na colônia de Sacramento, mas não todas as colônias espanholas. No caso a letra B, unificar as coroas de Portugal e Espanha, isso não ocorre. Na verdade, existe a União Ibérica lá entre 1580 e 1640, mas é a Espanha dominando Portugal através daquela situação de sucessão do rei de Portugal. No caso, a letra C, de melhorar a defesa contra as constantes invasões de franceses e ingleses, isso não ocorre nesse momento, né? A invasão dos franceses ocorre anterior, no iniciozinho da colonização. E letra E, satisfazer a cobiça das elites brasileiras que tiveram acesso às minas de prata de Potosí, na Bolívia. Isso não tem absolutamente nada a ver com a situação. O Brasil nunca pleiteou invasões à Bolívia, principalmente contra as minas de prata lá na Cordilheira dos Andes, em Potosí. Questão de 2016. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Na prática, letra A, foi a causa da Inconfidência Mineira. B, nada significou para o Brasil. C, provocou enorme satisfação em Portugal. Letra D, o Brasil volta à condição de colônia. Ou letra E, o Brasil adquiria autonomia administrativa. Questão essa extremamente fácil, tá? Gabarito aí, obviamente, letra E, autonomia administrativa. Não tem absolutamente nada a ver com Inconfidência Mineira. Claro que significou muito para a colônia aqui Brasil. Claro que também vai gerar uma enorme insatisfação por parte dos portugueses, e o Brasil vai ter uma autonomia e não voltar a ser uma colônia. Questão de 2011. A formação das nações latino-americanas esteve atrelada às particularidades de seu processo de independência. A América Espanhola se fragmentou em diversos estados autônomos.
A América Portuguesa, ao contrário, não se fragmentou, mantendo sua unidade até os dias atuais. Dos fatores abaixo, o único que não contribuiu para a manutenção da integridade territorial brasileira foi a letra A, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. B, incorporação das províncias da Cisplatina e da Guiana Francesa por Dom João VI. Letra C, ação pacificadora de Caxias no combate a várias revoltas regenciais. Letra D, transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Ou letra E, manutenção do regime monárquico após a independência. Veja bem que é o único fator que não contribuiu para a manutenção. Gabarito, letra B, a incorporação das províncias da Cisplatina e da Guiana Francesa. Por que isso não contribuiu? Porque, obviamente, a província da Cisplatina vai se tornar independente mais tarde e a Guiana Francesa vai ser devolvida ao Estado francês após a primeira queda de Napoleão em 1814. Tá? Bom, estamos terminando aí. Quero agradecer demais a você, futuro sargento, por assistir essa aula. Peço que você dê um like aqui nesse vídeo e se inscreva no meu canal se essa aula de alguma forma foi frutífera para os seus conhecimentos. Nos vemos até a próxima aula. Valeu!